Sabe que a mulher conquistou muitos direitos e hoje a gente vai falar dos direitos que a mulher conquistou no direito de família. Olha só. As reivindicações e lutas das mulheres por direitos civis, políticos e sociais ocorrem há muitos anos no Brasil e no mundo. Na área da educação, por exemplo, de acordo com o estudo Estatísticas de Gênero 2014, uma análise dos resultados do Censo Demográfico 2010, 12,5% das mulheres com 25 anos ou mais completaram o ensino superior em 2010. A participação masculina no período era de 9,9%. Após a conquista do direito ao voto, estabelecido pela Constituição Federal em 1932, as mulheres passaram a ocupar maior espaço no eleitorado do país. Outro exemplo é a lei do feminicídio, sancionada em 2015 e colocou a morte de mulheres no rol de crimes hediondos e diminuiu a tolerância nesses casos. Mas apesar desse cenário com várias melhorias, as ações dos movimentos feministas por melhores condições e igualdade de gênero não podem parar. No Revista da Cidade, vamos saber quais foram as conquistas da mulher quando o assunto é direito de família. Vamos falar de direito de família, os direitos que a mulher conquistou ao longo dos anos. A gente está recebendo mais uma vez a elegantíssima doutora Ivone Zegger, advogada especialista em direito de família. Tudo bem? Muito bem, bom te ver, bom estar aqui com vocês. Nossa, e bem nesse dia. É uma delícia vir para cá, gente. Obrigada. E eu acho que a gente vai conversar e dizer bastante coisa, lembrar muitas coisas que aconteceram. Sim, a gente que agradece a sua presença. Imagina, de coração, muito obrigada a vocês. Antes da gente falar propriamente das leis que a mulher conquistou, né, de várias medidas, várias proteções, você acredita que essas leis, elas existam de uma forma, vamos supor, eu coloco essa lei ali diante de mim, ok, ótimo, que bom que existe, eu tenho essa medida, mas num consenso de... Será que isso ainda não denota tanto preconceito que a gente vive? Será que não é um momento da gente refletir? Será que um dia essas leis podem não precisar mais? Porque eu acho que é isso que todo mundo quer, né? As pessoas não querem mais depender dessas leis. Eu preciso desse recurso, eu preciso viver uma agressão extrema, preciso de uma lei me protegendo. O que você acha em relação a isso? Olha, muito bem colocado. Você, acho que elevou esse assunto de uma forma muito importante hoje. E eu começaria dizendo o seguinte, para que a gente ainda tenha que ter um Dia Internacional da Mulher, isto é muito sério. Gente, nós mulheres somos a maioria em termos de população mundial. Para que a gente precise ter um dia para ser lembrada, pelo menos deveria ser uma vez por semana, se fosse o caso. Aí estaria ótimo, eu não iria discutir. Eu ainda entendo que um dia é uma lembrança sutil. E você colocou muito bem. A necessidade da proteção à mulher é alguma coisa até que choca. Nós temos a Constituição de 88, que ela igualou direitos dos homens e das mulheres. Se igualou direitos, de toda forma, vamos entender que nós, mulheres, temos toda uma concepção biológica diferente do homem. A diferença é que nós temos cabeça, tronco, membros. O restante é diferente, mas de toda forma, como cidadãos, somos iguais. Então, eu concordo com você, enquanto a gente precisar de proteção de terceiros e a gente não poder ter a nossa própria individualidade resguardada a despeito de tudo, vai ser muito complicado ainda. Eu sou uma grande lutadora para que esta data, este Dia da Mulher, na verdade, tenha fim. O que a gente mais quer é que seja algo natural. Algo natural, né? E não somente o Dia da Mulher, né? Como todos os outros dias que a gente celebra. O Dia da Consciência Negra, Dia do Orgulho LGBT, várias outras condições em situações de minoria ou de desproteção, a gente celebra para falar da existência, da importância de, assim, ter a consciência coletiva de que somos todos iguais. E isso que a senhora, que você pontuou aqui, é muito importante. O dia que nós não tivermos o dia da celebração do Dia Internacional da Mulher, é porque a gente equalizou o consciente, o pensamento coletivo, né? É de não precisar, né, Bruna, ter que gritar, eu tenho direito, de ser algo espontâneo e respeitoso, que venha, que a pessoa nasça e já tenha isso em consciência, não é? E apesar da lei, você disse da lei, né, às vezes
a lei é só o começo e a sociedade precisa mudar a partir da lei. Exato. Então ainda é muito, a mulher fica em casa, a ideia de que a mulher cuida de casa, que eu vi hoje de recadinho de como a mulher é bacana, ela cuida do marido, dos filhos e de si mesma. Por favor, gente, que não, cuide de você mesmo. Não é só você isso, que você é homem adulto. Por favor, tá certo. Fala um pouquinho das leis, né, dos direitos todos que a gente conquistou ao longo da história. E um dos que a gente pode começar a falar, que a grande maioria fala e não entende propriamente. Uma vez a gente até falou sobre a lei da Maria da Penha, não foi? É verdade, é verdade. Bom, eu até começaria a entrar um pouquinho na área do direito de família, porque... Claro, a Lei Maria da Penha, feminicídio, essas coisas todas, obviamente, fazem parte do direito criminal, penal. Tá. Eu queria só explorar um pouquinho, que é importante para o nosso público, o direito de família. Vamos lembrar uma coisa interessantíssima. A Lei do Divórcio aconteceu em 1977. Até lá, em geral, para a mulher, o que acontecia quando havia uma separação? A mulher... ou homem eram pessoas desquitadas. Essa palavra era tão pesada. Não só para a mulher. O homem, na verdade, ele até se dava bem com isso, mas para a mulher era extremamente pesado e principalmente para os filhos. Eu queria analisar e comentar um pouquinho sobre isso pelo seguinte. Lembrem-se que hoje nós estamos numa sociedade mundial, onde o casamento é uma realidade, mas a união estável é uma realidade. Quando você pensa em união estável, vamos lembrar que, na verdade, é a junção de duas pessoas que se gostam, se querem bem, querem estar juntas. Ponto. E para elas estão casadas. Só que para a lei civil, não estão casadas. E se elas não tiverem o reconhecimento dessa união estável, mostrada através de provas e etc., documentos, o juiz provavelmente não vai reconhecer. Antigamente, então, antes da lei do divórcio, o que acontecia? Uma pessoa que estivesse junto, hoje é a coisa mais natural, talvez pouca gente até se casa mais para fazer festa, mas casamento como casamento é difícil. Elas se unem numa união estável, porque muitas vezes estavam em outros casamentos, outras relações, e muitas vezes elas não querem modificar isso. Ok, vamos continuar juntos. Só que lá atrás, na época em que a mulher desquitada era mal vista, você sabe o que acontecia? Esta união estável, na verdade, era o que antigamente a gente chamava de concubinato. Olha só, faz tanto tempo que eu não ouço falar disso. Faz tempo que eu não escuto também. Olha a palavra, concubinato. Então, até pouco tempo atrás, a mulher estava em concubinato e ela era a concubina. Então, era uma coisa... continuava pesada. São termos muito pesados, então, né? São termos pesados e são situações pesadas, onde a mulher, na verdade, a grande parte, não tinha direito a nada. Inclusive, ela era outra, ela acabava com o lar. Era a vergonha da sociedade. Era a vergonha da sociedade. Era sempre dela de qualquer coisa. Ela tinha vergonha de sair pelas ruas. Exatamente. Imagina só ela e seus filhos. Porque os filhos são aqueles que sofrem em silêncio, com problemas futuros. E aí eu vou aproveitar e lembrar outras coisas interessantíssimas. Hoje nós sabemos que nós temos a guarda compartilhada. Sim. Ah, gente, que espetáculo! Mas vocês sabem quem é que pediu a guarda compartilhada? Não foram as mulheres. Ah, não foram? Foi o movimento dos homens. Olha que interessante. Foi o movimento masculino iniciado em alguns estados, principalmente no Rio de Janeiro, onde os homens percebiam que numa separação ou num divórcio, eles ficavam como o que nós chamamos em direito de visitadores. Eles eram simples visitadores, uma vez a cada 15 dias, pegavam o filho, no máximo levavam no shopping, aquela história, mas a vontade de ter a guarda compartilhada partiu do mundo masculino. Mas isso eu acho ótimo, porque a mulher tem o direito também de compartilhar a educação, de ter a própria vida, de ter momentos para ela. Exato. Mas olha trabalho também, né? Mas olha só que partiu dos homens. Então, por que eu estou ressaltando essas coisas? Porque eu quero, se Deus quiser, o ano que vem, a gente talvez não precise comemorar o dia 8
de março como Dia Internacional da Mulher, porque os direitos realmente devem ser iguais. As postulações, a necessidade de ambos é a mesma. Hoje existe esta grita da população. E eu acho que no decorrer do programa a gente pode lembrar, eu não quero tomar conta aqui, mas não, imagina, de toda forma, eu acho que existem muitas coisas ainda que a gente pode conversar a respeito disso. Muito. Assim, a sua experiência é muito vasta, né, em relação a isso. Eu acredito que você escute muitas queixas ainda das mulheres em relação aos direitos, enfim. Exato. O que você escuta mais? Olha, o que mais nós temos, a grande preocupação sempre da mulher e do homem hoje é uma realidade, a preocupação com os filhos. Isso não é mais só uma preocupação da mulher. A mulher, ela quer que o pai participe, que ele também esteja presente, porque lá na frente, no futuro, esta mãe vai verificar que a falta deste contato paterno vai trazer consequências. Sim. Influencia demais. Influencia. E consequências, muitas vezes, grande parte das vezes negativas, essa falta de contato. Sim. Então, as reclamações que nós temos é o seguinte, puxa, mas mesmo numa guarda compartilhada, a guarda compartilhada, muitas vezes as pessoas confundem com... Bom, muito bem. Então, eu, homem, e eu, mulher, nós vamos ter divisão, que é uma realidade, divisão de tarefas. Perfeito. Ambos vão ser obrigados a estar com essa criança, com esse adolescente, e ter uma divisão de tarefas. A mãe, por exemplo, não vai mais poder dizer, não, olha, hoje ele ligou, o papai... não, mas o Jorgezinho não pode atender, ele está ocupado. Mas olha, esse final de semana não vai dar para sair com ele, porque eu combinei com a mamãe e eu vou levá-lo na casa da mamãe. Não, isso é direito tanto da criança quanto do pai. Exato. Não é? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer postura negativa do pai ou da mãe ou dos familiares em relação à criança pode ensejar uma alienação parental. A alienação parental é muito séria. É muito séria. O Brasil é um dos únicos países em que nós temos, na verdade, uma lei que determina que se houver a verificação... Gente, a alienação parental é o seguinte, quando um dos pais, um dos cônjuges, e agora pais que estão separados, se um ou outro fizer colocações em relação ao outro, ao pai ou à mãe, de uma forma negativa, fizer uma série... Avós podem fazer isso, colocações negativas em relação ao outro pai ou mãe. Estas coisas podem ensejar a alienação parental e o que vai ocasionar? A mudança pode ocasionar a mudança de guarda dessa criança, pode ocasionar uma multa em relação àquele que está alienando e pode, inclusive, acabar ocasionando a perda do poder familiar. É que a partir do momento que você tem um filho, eu acredito assim que tanto a mulher quanto o homem, a gente não pode levar para o lado pessoal o que você pensa naquele momento daquela pessoa. Não, você as frustrações da relação. Absolutamente. Todas as frustrações, exato, tudo que você passou, tem que deixar de lado. Porque a criança tem uma opinião dela e você não tem esse direito de interferir. E as crianças são mais sensíveis do que os adultos, né? O adulto sabe que é por isso, que a história é essa. Sim. A criança só está ali vendo a guerra acontecer. E absorvendo, né? Sim, sim. E ainda se tratando de direito, você falou uma coisa muito interessante. Ok, na criança ali, todo o contexto de conflito, ela começa a observar. Depois, adulto, a consequência é gravíssima. O vazio que esse adulto acaba vivendo, e ele nem sabe direito de onde vem, porque ele acha que, cresceu, eu não sou mais criança, mas parece que a criança está gritando lá dentro. Fala, escuta, eu queria ter meu pai perto. Escuta, eu não tenho nada a ver com essas brigas. Escuta, eu só queria ser amado. Exato. É bem por aí, não é? Inclusive, teve recentemente um filme, que foi indicado ao Oscar, mostrando justamente esta equação dos pais se separando e a criança isolada, sozinha, e ambos dizendo o seguinte, bom, mas eu não quero ficar com ele. O outro dizendo, não, mas eu também não quero ficar. E o filme se desenvolve desta forma, mostrando como o egoísmo, o egocentrismo destas pessoas é levada tão gravemente, e nós vemos hoje na nossa sociedade, a ponto de eles se preocuparem com eles mesmos. E a criança ou adolescente é deixado de lado. E depois não entendem por que
vão para droga, bebidas, más companhias, porque afinal de contas alguém precisa dar, afinal de contas, um pouco de amor. Qual é o nome do filme? Ah, é do filme que foi indicado, você lembra? Loveless. Sem amor. Ah, então a gente precisa assistir. Muito interessante. Eu acho até a gente perdeu muito tempo, acho, a sociedade discutindo o problema que era se divorciar e não estar mais junto e a criança ia ficar traumatizada, ao invés de discutir como é que se ia fazer para criar essa nova relação da criança. Eu acho que a criança é capaz de se adaptar à situação de hoje. Claro. Não se gosta. É só conversar. Eu acho que o ser humano mais maleável às adaptações são as crianças, né? E tem também essa questão, hoje em dia, né, a discussão das novas famílias, né? Exato. E aí, uma das questões que se coloca é muito isso, assim, as famílias que são formadas ou só por uma mãe e pelo filho, ou só um pai e um filho, ou a mãe que se relaciona com outra pessoa, ou com outra mulher, ou com outro homem. Sim. Então, são as novas configurações familiares hoje que existem, e a gente vê que o problema não está na mentalidade da criança, e sim na mentalidade dos adultos. A maneira que a gente apresenta isso para a criança é que eu sei que é complicado, mas a gente precisa perder tempo para descobrir como fazer isso bem, a sensação que eu tenho é que, assim, a gente tem uma cultura muito enraizada, isso lá atrás dos nossos ancestrais, de guerras e guerras e guerras. E mesmo acabando a guerra propriamente dita, vista assim explicitamente, parece que a gente continua em guerra aqui dentro, porque a gente quer ter razão, não me importo com que essa criança está vivendo, porque sou eu que mando aqui, eu sei o que é melhor, e esse é o discurso, né? Então, assim, essa guerra, ela tem que acabar, é isso que a gente fala, assim, você tem que entrar em paz, entender que aquele indivíduo, aquele ser que você colocou no mundo, é uma pessoa que nasceu para sair voando por aí, né? Não é... É uma verdade. Sim. Como nós estamos falando de direito e também de educação, inclusive meu marido sempre fala que eu sou um general. Sim. Porque eu, como educadora, eu fui muito firme. Sim. Mesmo porque isso eu recebi dos meus pais. E algo que nós vemos muito, e é uma realidade de todos nós, todos temos direitos. As pessoas esquecem que tem deveres. Sim. E os deveres são tão ou mais importantes que os direitos, porque eles vêm primeiro. E a sociedade, ela se modifica para depois modificar a lei. Não é o contrário. Claro. Não é a lei vem primeiro e a sociedade se adapta. É justamente o oposto. A sociedade se modifica como ela vem se modificando. E a lei vem, se é que precisa vir, infelizmente precisa em alguns casos, para modificar e para dar esse resguardo, mas não só a direitos, a deveres. Vamos falar de outros direitos também que a mulher conquistou ao longo dos anos, ainda mais se tratando de família, né? Que eu acho que é o que mais interessa hoje. Eu diria o seguinte, eu sempre, quando você coloca que o direito melhorou ou se adequou ou deu mais voz à mulher, eu continuo repetindo, a Constituição igualou direitos de homens e mulheres. Muita gente me comenta, puxa, mas em direito trabalhista, nós vemos que mulheres em lugares, em posições iguais aos dos homens, ganham menos. Eu digo, não, espera um pouquinho, existe sindicato para quê, então? Eles fazem o quê? Gente, os sindicatos, obrigatoriamente, eles têm que lutar por essa questão, não só por valores, salários, etc. Então, eu quero lembrar que algumas coisas realmente foram conquistadas pela mulher, mas também vis-à-vis com o homem. Eu vou te contar o quê? A adoção. Importante. A lei trabalhista modificou agora a possibilidade de que se alguém adota uma criança, ela tem os mesmos direitos de alguém que acabou de engravidar e teve seu filho. Claro, isso é então ótimo vai ter licença maternidade, não só para a mulher. Se o homem, nós temos um caso muito interessante, acho que há 2 anos atrás, um caso de um rapaz, o casal estava grávido, a moça teve o filho, mas ela não queria ter essa criança. Ele disse, não tem problema, deixa que a criança eu cuido. Ele foi ao INSS, pediu a licença maternidade, conseguiu 4 meses de licença maternidade e ainda como a empresa onde ele trabalhava era uma empresa cidadã. Olha que as empresas cidadãs, elas dão mais 2 meses de possibilidade para que essa pessoa continue cuidando do filho. Então,
direitos. Por isso que eu repito, não é da mulher. E por isso que eu continuo enfatizando. Nós vamos ter um momento em que o dia 8 será lembrado como uma coisa remota, bonita, só para ganhar uma florzinha, mas não que a gente vá precisar desta data para lembrar que nós belíssimas temos palavras. E não só a questão da data também, né? A questão da lei que a gente já apontou, Lei Maria da Penha, né? Que para mim, assim, um dos grandes avanços da nossa legislação, um dos grandes absurdos também, se a gente for parar para pensar, porque a partir do momento em que o cidadão agride o outro, ele está cometendo um crime, não é verdade? Sim. É o extremo, é o extremo. E por que uma mulher precisa de uma lei tão específica para falar assim, olha, vocês precisam me proteger porque eu tô apanhando meu marido? Mas era exatamente isso, né? Que a gente estava falando. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação. Foi tão relevante. Acho que a ideia dessa pauta é trazer uma reflexão para você que está assistindo a gente. Aliás, o Revista sempre quer agregar, né? Verdade, a gente vê tanta informação hoje que não agrega em absolutamente nada, então a gente quer acrescentar para vocês. Então, agradecer mais uma vez, Ivone Zegger, advogada especialista em direito de família. Me dá um beijo, minha querida. Muito obrigada, Feliz Dia Internacional da Mulher e que todos os dias sejam o nosso dia, né, minha linda? Olha, que você e todas nós, e todos nós, seres humanos, homens, mulheres, possamos ter sempre a tranquilidade de andar de cabeça erguida, na rua, sem problemas, sem preocupações, sem medos, sem medos. Não há necessidade. Nós todos estamos aqui para viver uma vida bonita. Claro. Um beijo para todos. Nossa, muito obrigado falou pela bonito. Obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês.